Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Irmãs e irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook da paróquia, o nosso carinhoso boa tarde. Rezemos nesta Santa Eucaristia por todos os enfermos, por todos que se encontram no leito dos hospitais, nas UTIs, que o Senhor Jesus os fortaleça e dê toda a esperança. Rezemos pelos falecidos, por todos os falecidos, pela nossa irmã Severina Francisca da Silva. Nesta solenidade do corpo e sangue de Cristo, manifestamos a nossa fé no Senhor, que permanece conosco no sinal da sua Páscoa. Unamo-nos na mesma fé, como comunidade reunida, em torno da palavra e da mesa da Eucaristia, que nos alimenta para a vida. Rezemos pelas intenções que cada um tem no coração e pelas intenções da Santa Igreja. Iniciemos a nossa missa com o canto inicial. Do Senhor, festa preparada, bem participada, venham partilhar do pão do amor. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Quanta fome, muitos lares sem ternura e pão, dor e violência, quanta resistência, vamos acolher a cada irmão. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Vamos, gente unida, resgatar a paz desta cidade, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e caridade. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Jovens e famílias, vida nova venham assumir, evangelizando, Cristo anunciando, para um mundo novo construir. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios.
pequei. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos. Nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Além das intenções que já ouvimos, rezemos por todas aquelas que estão no nosso interior, dentro de cada um de nós, no coração daqueles e daquelas que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Escutarei
Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantir, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos, os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião.
Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Resulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos sua voz, com teus hinos tua voz, tanto possas, tanto ouses, em louvá-lo não repouses, sempre excede o teu louvor, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar, Vem com ela celebrar esse pão que o mundo creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. os que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Pois transborda o coração. Qual solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição, nos recorda Toda instituição. novo rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus, Foi-se a Páscoa dos judeus. era sombra antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite, chega a luz. Hoje à noite chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o odeia repeti-lo até voltar. Repetiu até voltar. Seus preceitos conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação. Para nossa salvação. Fez-se carne um pão de trigo, fez-se sangue o vinho amigo, deve o crer todo cristão.
mas ao Cristo é que nós temos então íntimos sinais, alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão, é por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá, um ou mil comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor, dá-se algum com mal perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si, pensa bem, igual comida, se é o que é bom enche de vida, traz a morte para o mal, eis a hóstia dividida, quem hesita, quem duvida, como é todo autor da vida, a partícula também, Jesus não é atingido, o sinal que é partido, mas não é diminuído, nem se muda o que contém, eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem, não será lançado aos cães, só os filhos o consomem, em sinal prefigurado, o Abraão foi imolado, do cordeiro a Pai foi dado, no deserto foi mandar, bom pastor, pão da verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai, aos mortais dando comida, dás também o pão da vida, dás também o pão da vida, que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá do céu, aos convivas lá do céu.
sempre há de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caros paroquianos, querido povo de Deus que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, estamos celebrando a solenidade do corpo de Cristo, conhecido como Corpus Christi, do latim, significa corpo de Cristo. Esta é uma solenidade instituída na Igreja pelo Papa Urbano IV no ano de 1246 e que depois se espalhou por toda a Igreja, o culto à Divina Eucaristia. É costume se celebrar 60 dias após a Páscoa e na primeira quinta-feira, depois da solenidade da Santíssima Trindade, que nós celebramos no domingo passado. E esta solenidade quer celebrar o corpo de Cristo. Cristo
que dá-se em alimento para o seu povo. Nós conhecemos toda a história da manifestação de Deus, que quer ser uma expressão do amor, e de Deus que quer alimentar o seu povo com sua palavra, num primeiro momento, que alimenta com o maná do céu, como vimos na primeira leitura, mas que quer alimentar com o seu corpo e sangue, a partir da doação do Filho em tempos futuros. Nós escutamos a primeira leitura, que nos faz perceber a ação de Deus como Deus que é bom, como Deus que é misericórdia, como Deus que é compaixão, como Deus que se solidariza com o seu povo, como um Deus que quer caminhar e conduzir o seu povo. E isso é expressão deste amor, desta solicitude de Deus pelo seu povo. Na primeira leitura, o povo que é tirado do Egito, na verdade, o Deuteronômio faz como que uma memória destes acontecimentos com este povo que caminha no deserto. Caminhou no deserto e pôde experimentar os feitos de Deus. Essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus. Esse povo, num dado momento, reclamou de Deus. Moisés era um intermediador entre Deus e esse povo. Justamente no meio das dificuldades experimentadas por este povo que estava passando como que um retiro espiritual para poder conhecer quem é Deus, para poder aproximar-se de Deus. Então, algumas dificuldades, como mesmo a fome e a sede experimentada pelo povo, foi providência divina, justamente para que o povo que não conhecia Deus pudesse então conhecê-lo ou percebê-lo. Talvez ainda não conhecer como os apóstolos conheceram, como esses que Jesus fala no Evangelho, a multidão dos judeus conheceram, mas perceber a sua presença por meio daqueles quem o Senhor suscitou, como Moisés, para agir com eles, agir em prol deles. Então, o povo passa fome e reclama de Moisés, e reclama de uma forma muito grosseira. E Moisés interage com Deus justamente para saber o que vai fazer. E Deus, que já conduz o seu povo, conduz os seus profetas, mostra como o profeta, mais do que profeta, o mediador entre Deus e o seu povo, Moisés deve fazer para solucionar o problema experimentado pelo povo, especialmente diante da fome, diante da sede. E nós vemos aqui nesta memória que o autor deuteronomista faz desses feitos de Deus, convida o povo a se lembrar justamente de como Deus, na penúria, na fome, alimentou esse povo com o maná do céu. Um alimento que nem aquele povo e nem os pais daquele povo conheciam. E quando se refere aos pais daquele povo, está a se referir do povo que o antecedeu. Daquele povo de Deus que antecedeu este povo para quem está acontecendo esta realidade. Não conheceram, mas Deus fez aparecer milagrosamente o maná que alimentava este povo. E tinha, mais do que alimentar a fome física, o propósito de alimentar a fome espiritual, que só vai ser de fato alimentado plenamente espiritualmente falando, justamente com Jesus, justamente com a Eucaristia posteriormente. Então,
quer fazer o seu povo compreender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Eucaristia se faz a partir da palavra de Deus, se faz a partir do mandato de Deus, é constituída a partir da palavra de Deus. Então, neste manar da primeira leitura, nós encontramos uma prefiguração da Eucaristia, que vai ser o corpo de Cristo. Em tempos futuros, este corpo de Cristo que nós hoje cultuamos e que nós comungamos e que nós adoramos, estava aqui prefigurado. Cristo nem sequer tinha vindo ainda, tinha se manifestado, né? Aqui é uma manifestação de Deus, da solicitude de Deus, do amor de Deus, da comunhão de Deus com o seu povo, mas com um propósito, de que em tempos futuros essa comunhão possa tornar-se mais plena, né? Possa se tornar uma realidade a partir de um gesto, de um ato espiritual de Jesus. É um gesto humano, mas espiritual. Só poderá ser entendido espiritualmente falando. Quem entra nesta comunhão com Ele. E o Evangelho, no Evangelho, já no tempo da manifestação deste Deus amor, deste Deus comunhão, como uma forma plena da presença divina, nós vemos já a ação de Jesus. É a ação de Jesus que se define como o pão da vida descido do céu. O maná da primeira leitura veio do céu, né? Como diz lá o autor. Apareceu misteriosamente no meio daquele povo. Jesus é o pão do céu, vindo do céu, porque Deus faz com que se manifeste Ele mesmo no mundo por meio do Filho, né? E o Filho vem com uma grande missão, uma missão de fazer continuar no povo de Deus aquele mesmo propósito que o profeta Moisés e tantos outros lá no Antigo Testamento tinha em conduzir o seu povo, que na origem é um propósito de Deus, é de Deus, que é assimilado pelos profetas e que é exercido na missão. Jesus vem com o mesmo propósito, de entrar em comunhão com o seu povo, com o propósito de conduzir o povo de Deus. E Jesus, descido do céu, é a manifestação plena de Deus, que não era conhecido lá no Antigo Testamento, mas que se dá a conhecer na pessoa do Filho, né? E como Moisés intermediou esta comunhão do povo com Deus, de Deus com o seu povo, Jesus vai continuar a realizar. E é por isso que se diz que Jesus é o novo Moisés, né? É o novo Moisés, que manifesta agora o rosto de Deus, que nem Moisés viu no Antigo Testamento, mas que Jesus manifesta este rosto divino. E Jesus é generoso em fazer acontecer a missão que o Pai lhes confia, de conduzir este povo, de alimentar este povo com a palavra, de alimentar este povo no momento também de fome, como nós vemos na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus se compadece daquela multidão faminta, e aí multiplica pães e peixe para alimentar mais de 5.000 pessoas. Então nós vemos aí Deus na pessoa do Filho, agindo com esse amor, com essa compaixão, gerando esta comunhão com este povo que tem um rumo, a casa do Pai, de onde Jesus veio, né? E Jesus
chegando no tempo de concluir a sua missão e voltar para o Pai, vai dizer palavras que nós escutamos há poucos dias no Evangelho, que não nos deixa órfão. É claro que ele se refere à vinda do Espírito, mas ele também se refere à sua presença sacramental, que ele institui e deixa para que seja celebrado como memorial. E memorial é um tornar presente no aqui e no agora um acontecimento passado. Não é fazer uma mera repetição, mas é tornar presente. Cada vez que celebramos, nós tornamos presente no aqui e no agora de nossa história o acontecimento que Cristo realiza no entardecer da sua vida. E é lá na Quinta-feira Santa. É por isso que nós celebramos Corpus Christi numa quinta-feira. É para lembrar que a Eucaristia, que é o corpo de Deus, foi instituído naquela última quinta-feira, na ceia de Jesus com seus discípulos, já no entardecer da sua vida. Institui a Eucaristia e o sacerdócio, para que o sacerdócio possa, pelo poder de Deus, ele é transmitido, perpetuar este acontecimento. Aquela ceia é como que uma primeira missa que Jesus realiza com os discípulos, onde institui o seu corpo e sangue. E institui este corpo e este sangue dado para o alimento do seu povo, como um alimento espiritual, que alimenta para a vida eterna. Ele vai dizer: preciso comer a minha carne e beber o meu sangue para ter a vida em mim, a vida em Deus, a vida em nós. E quando diz em nós, está a se referir ao Pai, que agiu no Antigo Testamento, está a se referir ao Filho, está a se referir ao Espírito Santo, que constitui Deus, que conduz o seu povo e a sua igreja. Os judeus não compreendem as palavras de Jesus. Ele fala num sentido espiritual, não tanto num sentido material. Só quem tinha esta comunhão com o Senhor, por meio do segmento, da escuta da palavra, compreendia as palavras de Jesus. Os judeus não compreendiam e por isso questionam: como é que este homem pode dar a comer a sua carne, dar a beber o seu sangue? Eles ficavam a pensar que realmente era preciso rasgar o Cristo para comer de fato a sua carne e beber o seu sangue, como se fazia lá, por exemplo, no sacrifício do Antigo Testamento, quando se matava o cordeiro, né? Era o que se fazia lá no sacrifício antigo, mas não era assim. Quem tinha esta comunhão com Jesus estava mais próximos dele e escutava de fato e assimilava a sua palavra, compreendia que Jesus falava da Eucaristia. A Eucaristia é corpo e sangue de Cristo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer este pão viverá eternamente. Então, aquele pão e aquele vinho consagrado por ele torna-se o seu corpo e sangue. Isto constitui um mistério de fé, que é preciso ser assimilado pela fé. É preciso ser assimilado no sentido espiritual, nunca no sentido humano. E não podemos olhar para o vinho transformado no sangue, o corpo transformado, o pão transformado no corpo, como um objeto qualquer, mas de fato como o Cristo, pão da vida, que se dá ao seu povo, que quer alimentar o seu povo. E aí nós encontramos um sentido mais profundo, um sentido teológico, um sentido mais profundo espiritualmente falando do maná, né? Que era a prefiguração da Eucaristia. O pão da vida, Jesus alimenta para a vida eterna. É preciso entrar na comunhão com o Senhor
comungando o seu corpo e sangue. Quem comunga o meu corpo permanece em mim e eu nele, diz Jesus. Como compreender um Deus que se dá como alimento nesse sentido? Se não tivermos fé, se não nos deixarmos conduzir pela palavra de Deus que nos instrui, nós vamos achar isso uma besteira. E é por isso que tem muitos por aí que acham uma besteira, né? Apenas um simbolismo superficial. Mas não é, né? Jesus diz no Evangelho que escutamos: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, que não alimentam para saciar uma fome física, humana, mas a fome espiritual. Alimenta para a vida eterna. Alimenta o espírito, a alma, porque o corpo se desfaz no seio da terra, para que seja preparado e acolhido no seu reino celestial, na casa do Pai. E este corpo um dia ressuscitar, de fato. A ressurreição é uma verdade, né? Ele diz aqui: eu ressuscitarei no último dia aquele que comer do meu corpo e do meu sangue, acreditando em mim. Com outras palavras, seriam isso: acreditando em mim. Eu ressuscitarei no último dia para dar um novo corpo, para dar um espírito novo, um corpo transformado, para habitar e viver nesta plena comunhão com nós, com a Trindade Santa, com o grupo dos eleitos na casa do Pai, no reino celestial. E a comunhão nos mostra que ela tem um propósito de solidariedade, tem um propósito realmente de comunhão com as pessoas, não só da pessoa com Deus, mas da pessoa com as pessoas. Tem esse propósito. Vemos a dimensão comunitária que tem a missão de Moisés, a vida do povo no deserto, onde aparece o maná. Vemos a dimensão comunitária que tem o contexto do surgimento da Eucaristia na última ceia, né? O milagre que Jesus realiza dos pão e dos peixes, que é anterior à instituição da Eucaristia, e ali também era uma prefiguração da Eucaristia, a transformação daqueles pães. Jesus querendo dizer que Deus queria alimentar com o pão do céu uma multidão de pessoas, para que estas pessoas cheias de Deus pudessem ter vida em Deus, não a vida do mundo. O mundo não compreende, porque o mundo não é de Deus, né? Os cristãos, na sua maioria, podia dizer assim, têm um grande propósito de estar cada dia descobrindo o valor da Eucaristia, né? O propósito que tem a Eucaristia na vida do cristão. E aí fazê-lo acontecer na sua vida e na vida da comunidade. Por que é que nós encontramos São Paulo na segunda leitura, né? Interrogando o povo da comunidade de Coríntios? O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão no sangue de Cristo, assim como também o corpo, o pão que partimos não é comunhão no corpo de Cristo? E aí fala do corpo como uma unidade, e da comunidade que é formada de muitos membros, que se alimenta de um corpo que é Cristo, para ter vida em Deus. Paulo faz essa exortação, esta interrogação, querendo conscientizar a comunidade que devia viver unida entre si, os membros uns com os outros, que formam este corpo, para poder estar unido a Cristo. Porque parece que estavam celebrando a Eucaristia, comungando o corpo de Cristo de uma forma indevida, gerando divisões na comunidade, né? Gerando conflitos,
celebração que era feita num momento de uma ceia, né? Uma refeição onde todos se alimentavam mesmo. Uns chegavam primeiro, comiam e deixavam alguns sem nada. E aí Paulo vai dizer, está havendo aqui uma divisão, que não pode haver, porque nós nos reunimos com o propósito de celebrar o corpo e o sangue de Cristo, a nossa comunhão, a comunhão da comunidade com o seu Senhor, né? E celebrar a Eucaristia, que é essencialmente se alimentar do corpo e do sangue, é gerar esta comunhão com Ele. Mas como pode a comunhão ser gerada da pessoa, da comunidade com Cristo, se não essa comunhão não é gerada com a própria comunidade, com as próprias pessoas, né? É isso que Paulo está a falar para a comunidade, e como a palavra de Deus é sempre atual, está para falar para os cristãos do nosso tempo, para todos nós. E é preciso, de fato, percebermos a Eucaristia como, de fato, aquilo que ela é, corpo e sangue de Cristo, nos curvarmos diante dele, nos alimentarmos dele. Eu não entendo o cristão que não vai à missa, mas não comunga, né? Não entendo. Existem os pecados, todo pecado é um mal, né? E mas os pecados veniais não impedem da pessoa comungar. Se a pessoa está com a consciência pesada, ela pode comungar, receber Cristo, com o propósito de, na primeira oportunidade que tiver, procurar a absolvição, o perdão, né? A confissão, né? Mas, de fato, é preciso ter o zelo eucarístico, o zelo pela Eucaristia, pela grandeza da Eucaristia, que é Deus que se dá a nós. E é por isso que São Paulo vai dizer, quem comunga o corpo de Cristo indignamente, comunga a sua própria condenação. Por isso, apesar de nossa humanidade, de nossa fraqueza, de nosso pecado, é preciso o esforço para nos fazermos merecedores de acolhermos Jesus Eucarístico em nós, né? De fato, nos alimentarmos de Jesus, do Senhor, com este propósito, de crescermos na fé, de crescermos na nossa dimensão espiritual, de filhos de Deus, e nesse desejo do encontro fraterno entre nós, mas com Deus, um encontro eterno e definitivo. Então, neste dia nós somos chamados tanto a receber Cristo, hoje e sempre, como adorar a Cristo. E é o único dia que a igreja permite que faça procissão com o Santíssimo Sacramento, né? A solenidade de hoje vem lembrar para nós essas três realidades e faz o esforço para que não percamos de vista a importância que tem a Eucaristia, que é Jesus na vida do cristão, na vida da igreja. Se não fosse a Eucaristia, nem existia cristão e nem existia igreja, né? Porque ela nasce da Eucaristia. Nós vemos que Jesus institui a Eucaristia e o sacerdote, né? Então não existiria igreja, não existiria cristão se não existisse a Eucaristia. Então não podemos viver longe dela, da Eucaristia. Como também não podemos recebê-la e continuarmos do mesmo jeito, sem querermos crescer, sem buscarmos os meios para crescermos na afinidade com o Senhor, também na afinidade com os irmãos, na comunhão com os irmãos. A Eucaristia deve nos transformar, né? Por isso que quem comunga é chamado a testemunhar a Eucaristia na sua vida pessoal, na sua vida comunitária, na sua família, na pastoral, no movimento, aonde quer que esteja. É preciso aí gerar esta comunhão com as pessoas, para que a comunhão sua com Cristo, com o Senhor, possa atingir o seu verdadeiro objetivo. Então, nos
nos alimentemos de Cristo. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Mas nos esforcemos para sermos merecedores do Senhor em nós. Adoremos o Senhor. Adoremos a Eucaristia como este Deus infinito que se dá a nós, que nos salva, que nos resgata de todo o mal, de todo o pecado, que quer o nosso sumo bem, a plena comunhão com Ele. Adoremos, nos alimentemos e promovamos a Eucaristia na nossa caminhada de fé, no dia a dia de nossas vidas. Não tratemos a Eucaristia como algo qualquer, mas como o próprio Deus que quer nos conduzir. Quando nós nos alimentamos da Eucaristia, nós entramos nesta plena comunhão com o Senhor, sacramentalmente falando. Mas pode ser que espiritualmente esta comunhão não esteja acontecendo. Se eu não procurar ter esse zelo, se eu não procurar dar essa profunda importância a ela, a Eucaristia. Era o que estava fazendo a comunidade de Corinto, né? Mas somos humanos, às vezes acontece, mas o Senhor nos convida justamente a estarmos redescobrindo a nossa fé, redescobrindo o valor que tem a Eucaristia, a grandeza da Eucaristia, que é o próprio Deus, de como conduziu o seu povo por meio dela dentro de nós. Ela, adorada, nos conduz nos caminhos da história no tempo de hoje. Confiemos ao Senhor a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa missão, a nossa convivência fraterna na igreja, em casa, no seio da família, no trabalho. Confiemos. Deus é maior do que todas as coisas. E a Eucaristia em nós é este Deus que quer nos conduzir a esta plena verdade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oremos a Deus, que cuida de todas as suas criaturas, e peçamos humildemente: em vós confiamos, Senhor. Fazei que a Igreja cresça em santidade. Em vós confiamos, Senhor. Protegei o Papa Francisco. Em vós confiamos, Senhor. Assisti o nosso bispo diocesano. Em vós confiamos, Senhor. Alimentai todos aqueles que têm fome. Em vós confiamos, Senhor. Que as comunidades cresçam na unidade. Em vós confiamos, Senhor. Fortalecei-nos com vossa graça transbordante. Em vós confiamos, Senhor. Que esta Eucaristia que celebramos transforme nossa vida. Em vós confiamos, Senhor. No silêncio do coração, cada um possa apresentar a sua prece ao Senhor. E digamos: em vós confiamos, Senhor.
Escutai, Senhor, as preces que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho,
que oferecemos na Sagrada Eucaristia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, glória. Hosana, bendito que vem, bendito é aquele que vem, Em nome do Senhor, Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Tantos irmãos, né? Especialmente aqueles vítimas do novo coronavírus e tantos outros males. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna,
Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. No poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A luz de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum carum factum est, verbum panis factum est, verbum carum factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós. Todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará
a morada eterna. Verbum carum factum est, verbum panis factum est, verbum carum factum est, verbum panis. Simples assim, tão fácil assim. Aceite e prove dessa graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma. Milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho. Pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem. Pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Trigo esmagado, Cristo imolado, ambos vão tornar-se um só. Um que merece, outro que permanece para nossa salvação. Ó Senhor da unidade, tirai de nós a orfandade. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem. Pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem. Pão pra alma que tem fome. Aos mortais dando comida, dás também o pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida lá no céu. Lá no céu. Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Chegamos ao final da celebração eucarística deste dia. Vamos concluir a Santa Missa
e logo em seguida darmos início à procissão com o Santíssimo Sacramento, como já foi falado, né? E como foi divulgado por aí. Nós vamos concluir a Santa Missa com a bênção. Em seguida sairemos com a procissão, retornamos aqui para a igreja depois que andarmos as ruas, e aqui na igreja teremos um momento de adoração, chegando rápido, né? Não é tão longo, e a bênção do Santíssimo, né? Então pedimos que as pessoas que estão a nos acompanhar possam também voltar a nos acompanhar depois que o Santíssimo chegar aqui na igreja, né? Chegando aqui na igreja, todos receberão novamente o sinal aí do Facebook da paróquia para participar do momento da adoração e da bênção, né? Então, queremos desde já agradecer a companhia de todos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia, como também dos que aqui fazem-se presente, que celebraram conosco neste dia tão significativo para nós, que nós costumamos celebrar de uma forma tão participativa, né, com a comunidade, como a igreja em todos os lugares, mas por conta dessas restrições, por conta do Covid-19, assim celebramos o dia de Corpus Christi hoje, né? Mas rendamos graças ao Senhor. Esse tempo de privação é uma oportunidade que Deus nos dá para dela tirarmos uma lição para a nossa vida, para a nossa caminhada de povo de Deus, né? Então, vamos receber a bênção. Em seguida, nós vamos expor aqui o Santíssimo, e expondo o Santíssimo, nós já sairemos para a procissão, ok? Então, não saiam, vocês que estão acompanhando aí, depois da bênção, mas espere o momento da exposição do Santíssimo e o momento que ele sai aqui da igreja, e depois o momento da bênção. Agradecemos à equipe litúrgica, aos organizadores, ao coral, aos coroinhas, nossa gratidão pelo serviço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom, a despedida será no final, né? Para quem ficar, quem nos acompanhar de casa. Então acompanhemos o momento em que vamos expor o Santíssimo e que sairemos com ele na caminhada, na procissão. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado
sacrário o dia inteiro, que eu vamos todos procurar, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores se deem a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Jesus, depois de termos recebido teu corpo e sangue em nós, nos encontramos diante de ti no Santíssimo Sacramento do altar, que vamos conduzir nesta procissão de Corpus Christi, passando pelas ruas de nossa cidade. Que a tua passagem nas ruas em nossa cidade possa levar a tua bênção, a tua paz aos irmãos e irmãs que te acolherão em suas casas ao tu passar por lá. Nós agradecemos tua presença entre nós, a grandeza do teu amor, da tua graça. Queremos colocar diante de ti nossa cidade, todos os paroquianos desta comunidade paroquial, especialmente os mais necessitados da fé. Queremos pedir tua graça, Jesus. Olha para o teu povo, faz com que aqueles que estão nas ruas onde tu vai passar possam abrir seus corações, o coração da sua alma, a porta da sua alma, do coração, para te acolher, para acolher a graça do teu amor. Nós te rogamos. Enquanto nos preparamos para sairmos em procissão, vamos cantar um canto.